Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra Os que Voltaram para Contar, a imortalidade da alma e a experiência de quase morte, aqui do nosso querido amigo e escritor Ademir Serrano. Chegamos agora ao capítulo número 4, que faremos uma divisão nele para não ser prolongado, certo? Convido você a continuar assistindo a playlist aqui no canal Os que Voltaram para Contar. Vamos lá então? De carona com Jesus. De repente, George viu o quartinho escuro e frio encher-se de luz. Em sua mente soou um comando autoritário que o fez saltar ao chão em um ímpeto. Levante-se. Em um instante, George viu-se envolto em uma indescritível claridade, vinda de uma luz viva e sábia. Essa luz tinha forma e esta era humana. E desse ser emanavam sentimentos de amor e compaixão em seus mais elevados graus de pureza e força. Tão intensa era a sensação de bem-estar que o jovem soldado queria entregar-se a ela para sempre. Começou então a ouvir, vinda das profundezas de sua alma, uma solene voz que o anunciara: George, você está na presença do Filho de Deus. Nesse momento, George sentiu que as paredes do quartinho se desfaziam. Ao seu redor e dentro de si apareciam imagens dele mesmo, como se estivesse dentro de um filme do qual era o protagonista e, ao mesmo tempo, o espectador. Cenas de suas ações, seus pensamentos e sentimentos relacionados a ele próprio e a outros. O jovem soldado revivia todas, as brigas feias e o desrespeito à madrasta, seu temperamento explosivo, os incontroláveis pensamentos sensuais, cada um de seus pensamentos e atos maldosos, desde o dia em que nascera. Cada incidente, por mais insignificante que podia parecer, era revivido em inefável intensidade. Revia tudo o que havia feito, pensado e sentido durante aqueles 20 anos de vida. Reviu o parto de sua mãe e a morte dela ao dá-la à luz. Assistiu ao casamento de seu pai com sua madrasta e testemunhou todo o amor que ela lhe dedicara, apesar de não ser seu filho. George experimentou no fundo da alma a dor que a madrasta sentia em virtude da forma como ele a tratava e, com a mesma intensidade, sentiu a injustiça de seus atos contra ela. O arrependimento dilacerava-lhe a alma. George percebia que o Filho de Deus, a seu lado, não o julgava, apenas mostrava-lhe seus erros. Em um tom cheio de doçura e compaixão, ele fez-lhe uma pergunta que lhe serviria de orientação, de referência para o resto de sua vida. Pergunta essa que a maioria das pessoas que passam pela EQM dizem ouvir, com o mesmo efeito reorientador sentido pelo jovem soldado. O que você tem feito em sua vida até agora, para me mostrar? Não muito, George pensava. Vivi apenas 20 anos. O que se pode fazer em 20 anos? Mas, mesmo assim, ele buscou em suas lembranças algo de valor para mostrar. Finalmente encontrou. Eu fui escoteiro, disse cheio de orgulho. O Filho de Deus lhe sorriu, e em seu sorriso George viu o verdadeiro significado de sua pergunta. Não eram fatos que ele queria ver, eram valores. Era como se ele quisesse saber como o soldado estava usando seu precioso tempo na terra. Ou seja, se estava aprendendo a amar, a perdoar, a respeitar a si próprio e a todas as criaturas de Deus. Era como se ele estivesse perguntando: você está seguindo o exemplo que lhe deixei pela vida que vivi e pela morte que morri? Você tem amado seu próximo como eu o amei? Totalmente? Incondicionalmente? Intuitivamente, no fundo de sua alma, o rapaz sabia que era isso que o Filho de Deus queria ver. De súbito, George viu-se em movimento novamente. Olhou ao seu redor e percebeu que ele estava no espaço. Havia deixado
Camp Barclay sem perceber. George sabia que embarcara em uma viagem na qual lhe seria mostrada uma outra realidade, um outro lado da vida, uma realidade que não podia ainda ser apreciada com a visão limitada do corpo físico, mas apenas com os olhos da alma, quando livre de sua prisão orgânica, que a desinfica e limita-lhe os poderes. Percebendo um movimento descendente, George olhou para o solo e viu que sobrevoavam uma grande cidade. Estava escuro e, mesmo assim, as chaminés das fábricas permaneciam ativas. Grandes tufos de fumaça eram lançados no ar. George tentou identificar a cidade, talvez Boston, Detroit ou Toronto. Não sabia dizer qual era. Qualquer que fosse, jamais havia estado lá. As ruas estavam movimentadas, apesar de o dia ainda não haver clareado. E George sabia a razão. Aquelas fábricas trabalhavam dia e noite sem parar, empregando milhares de homens e mulheres para produzir, em ritmo frenético e alucinante, toneladas e toneladas de equipamentos bélicos e outros suprimentos para aquela devastadora Segunda Guerra Mundial, que explodia na Europa. Ao aproximar-se do solo, chamou-lhe a atenção o incrível número de pessoas que caminhavam pelas ruas. Havia mais gente do que o espaço físico podia comportar. Nesse momento, George percebeu a razão da multidão. Pelo menos a metade daquelas pessoas era desencarnada e, portanto, não ocupava espaço. George Rich testemunhava in loco que os próprios espíritos disseram a Allan Kardec sobre o local onde estes se encontravam, em resposta à pergunta 87 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos estão em todos os lugares, povoam infinitamente os espaços, estão sempre ao vosso lado, vos observam e agem entre vós sem o perceberdes. E como atuavam aqueles que George viu dentro das fábricas? Enquanto encarnados trabalhavam, desencarnados continuavam ao seu lado. Tentavam tirar-lhes as ferramentas ou davam palpites em suas decisões. Alguns até se irritavam quando seus palpites não eram seguidos. Bom, meus irmãos, nós vamos fazer até aqui, e aí no próximo vídeo nós daremos continuidade, então, a este depoimento aqui do nosso querido George. Então, nós faremos ele em duas partes, para não sobrecarregar o nosso tempo. Enfim, nós estamos vendo aqui o testemunho de um irmão que, passando por esta experiência de quase morte, até este momento, está podendo rever toda a sua vida. E por quê? Ele poderia ter desencarnado na sua situação, mas recebera uma nova oportunidade, ainda encarnado, de reconstruir-se, de realizar a reforma íntima, se regenerar, se resignar-se, transformar a sua vida para melhor e a vida de todos à sua volta. Cristo não coloca, aliás, Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco. E Cristo nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, contudo que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nós também venceremos. As maiores dificuldades não são à nossa volta, são aqui dentro. Os nossos vícios, sejam eles da maneira que for, na maledicência, drogas lícitas ou ilícitas, sexualismo, alcoolismo, seja o tipo de vício que for, são aqui dentro o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho que se dissipa de várias maneiras. E quando temos a oportunidade de vivenciar experiências como esta, somos chamados a olhar, a ter a regressão espontânea promovida pela espiritualidade, não por acaso, para curiosidade, porque isto pode nos trazer um grave prejuízo. Mas quando é realizado e permitido pela espiritualidade, tem um propósito, tem um ponto para isto ocorrer. Esta transformação, para que a gente se coloque no lugar da outra pessoa, que estamos muitas vezes ferindo, tentando terceirizar, tentando repassar a dor que temos dentro aqui adiante, como se isso fosse possível. Não podemos transferir a dor,
podemos trabalhar ela dentro de nós e não impactar os outros com a nossa amargura e sofrimento, mas impactar com exemplos de fé e de coragem. George havia recebido até este momento todo amor e carinho, sendo tratado com muita alegria, com muita paz, como se esta madrasta, a segunda esposa de seu pai, fosse sua mãe de sangue. Ela lhe dedicava amor, ele retribuía com a dor, mas ela não desistia dele. E nem Deus, porque lhe concedeu esta segunda oportunidade para rever seus conceitos, rever sua vida e fazer tudo melhor. Até aqui nós iremos ficar. Faremos no próximo vídeo a segunda parte desta experiência aqui de George. E nós agora somos convidados também a refletir sobre as nossas vidas. Espero você no próximo episódio. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. Até a próxima.